A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Com Miguel Videira. Jornal das Duas com Miguel Videira. Miguel, o secretário de Defesa dos Estados Unidos anunciou o objetivo de controlar o espaço aéreo iraniano no prazo de uma semana. Terminou há instantes a conferência de imprensa de Pete Hegseth, o responsável pela pasta de defesa na Casa Branca, sublinha a ideia de que os Estados Unidos estão apenas no início da operação militar e que o próximo passo é controlar o espaço aéreo do Irão. Hegseth fixa esse prazo. Starting last night and to be completed in... Em menos de uma semana, as duas forças aéreas mais poderosas do mundo terão o controle total dos céus iranianos. Um espaço aéreo incontestável. O secretário de Defesa dos Estados Unidos anuncia também que vai ser utilizado um novo armamento militar nesta ofensiva. Foi isso que anunciou Pete Hegseth. E agora, com o controle total dos céus, usaremos bombas de gravidade de 500, 1000 e 2000 libras, guiadas por GPS e laser, das quais temos um estoque quase ilimitado. Of which we have a nearly unlimited stockpile. Bombas de precisão por gravidade, o novo tipo de munição a usar pelos Estados Unidos. Que munição é esta? Foi o que o jornalista Ricardo Lopes perguntou ao militar e professor universitário Francisco Proença Garcia. Quando são guided munitions, ou precision munitions, elas têm um guiamento que lhe garantem que eu atinjo ou por GPS ou por um designador laser que eu indico onde está o alvo e elas acertam com precisão. Mas não têm propulsão. No fundo abre um porão e as munições caem e acertam no sítio, mas sem propulsão. Está a ver? Elas têm um guiamento prévio, têm um breve ajustamento, mas não tem, a grande diferença é que não tem propulsão, cai por gravidade. Ora, o militar e professor universitário sublinha que este é um tipo de munição que só pode ser usado no pressuposto de que há um domínio do espaço aéreo. Para já tínhamos de ganhar superioridade aérea, ou pelo menos superioridade aérea, ou de preferência supremacia, que é o domínio absoluto dos céus, que eles ainda não têm. De maneira que é diferente de supremacia do que superioridade. Ele tem que ter superioridade aérea. Ou seja, tem que se aproximar do alvo para poder largar isto. Isto é largar. E elas caem por gravidade, porque face ao peso, está a ver, vão a 5.000, 3.000 metros, não interessa a altitude a que foi, abre um porão e elas caem. A explicação de Francisco Proença Garcia sobre a utilização deste tipo de armamento anunciado há pouco pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth. Entretanto, a NATO condena o ataque iraniano à Turquia. Sim, depois de ter sido interceptado o míssil balístico disparado pelo Irão e que tinha como destino precisamente a Turquia. Foi interceptado pelos sistemas de defesa da NATO, foi isso que disse o ministro da Defesa turco. A intercepção ocorreu no mar Mediterrâneo, não há feridos. Relembrar que ontem o presidente turco, Recep Erdogan, condenou o ataque norte-americano e israelita ao Irão, considerou que esta ofensiva é injusta e ilegal. O presidente do Conselho Europeu, António Costa, veio esta manhã expressar total solidariedade com Espanha depois das ameaças de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos anunciou um corte de relações comerciais com Espanha depois do governo liderado por Pedro Sánchez ter recusado a utilização de bases militares espanholas pelas forças norte-americanas. Numa publicação na rede social X, António Costa revela que falou com Pedro Sánchez e transmitiu que a União Europeia vai garantir que os interesses dos Estados-membros vão ser sempre plenamente protegidos. O presidente do Conselho Europeu reafirma ainda o compromisso com os princípios do direito internacional e com a ordem baseada em regras em todo o mundo. Um dos clérigos que integra a Assembleia de Peritos do Irão disse à televisão pública que está para breve o anúncio do sucessor do Ayatollah Ali Khamenei. Morto na sequência dos ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, Ahmad Khatami, um dos 88 membros do órgão responsável pela escolha do líder supremo do Irão, diz que o sucessor de Khamenei deve ser identificado na primeira oportunidade. Acrescenta que está para breve uma conclusão sem definir qualquer prazo. O jornal New York Times e alguma imprensa iraniana referem que a escolha deve
deve recair no filho de Ali Khamenei. Sim, é um clérigo, combateu na guerra entre o Irão e o Iraque na década de 80. A jornalista Beatriz Félix ajuda-nos agora a desvendar um pouco mais deste apontado sucessor de Ali Khamenei. É o segundo filho de Ali Khamenei, o antigo líder supremo do Irão, que foi assassinado. Nasceu em setembro de 1969 e define-se como político iraniano e clérigo muçulmano. Aos 17 anos, serviu na guerra entre o Irão e o Iraque. Mojtaba Khamenei estudou também teologia e chegou a ter o próprio pai como um dos professores. Atualmente ascendeu ele próprio esse cargo e ensina teologia no seminário de Qom. Em 2004 casou-se com Zara Haddad Adel, com quem teve 3 filhos. Um deles, também Zara, foram mortos nos ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão. Há ainda uma investigação da Bloomberg que avança que Khamenei está ligado a uma rede financeira offshore usada para manter e também movimentar ativos fora do Irão. Isto inclui imóveis de alto valor em Londres, também no Dubai, bem como participações relacionadas com o transporte marítimo, relações bancárias e ativos hoteleiros na Europa. Nada disto registado em nome de Mojtaba Khamenei. É visto como o filho mais influente e é agora um dos preferidos para ascender ao cargo de líder supremo do Irão. Beatriz Félix, com um perfil daquele que é apontado como sucessor de Ali Khamenei, o segundo filho de Ali Khamenei, há indicação de que a Assembleia de Peritos iraniana, responsável pela escolha do supremo líder do Irão, já escolheu o sucessor. A esta hora, Miguel, decorre em frente à Assembleia da República uma manifestação promovida pela comunidade iraniana em Portugal. E é para lá que seguimos de imediato. Junto à escadaria da Assembleia da República está a jornalista do Observador, Laura Figueiredo, julgo que Laura com um dos representantes do movimento que organizou esta manifestação aí junto à Assembleia da República. Boa tarde, Miguel. Sim, comigo tenho o Shervin, que vive em Portugal já há 42 anos, continua com alguma família ainda a viver no Irão e defende uma mudança de regime. É isso que temos estado aqui a conversar, mas perguntava-lhe então, boa tarde, ao mesmo tempo que pede então o fim do regime e que criticavam Ali Khamenei, como é que vê esta intervenção militar dos Estados Unidos e de Israel? É uma ajuda à causa que defende ou considera que é também um perigo para o povo iraniano? Boa tarde. Eu acho que esta intervenção é necessária para apoiar o povo do Irão, porque o povo não tem armas e o regime mata indiscriminadamente as pessoas. E nós vinhamos já há muito tempo a pedir esta intervenção, porque esta não é guerra com o Irão, é guerra para libertar o Irão, é guerra contra o regime do Irão. Mas, portanto, este argumento da defesa preventiva contra o programa nuclear iraniano, que foi utilizado pelos Estados Unidos e pelo Israel, é válido ou estamos perante uma violação clara do direito internacional? É válido porque até houve já intervenções, até na Segunda Guerra Mundial, americanos viram para ajudar a Europa dos nazis. Viram que a única maneira de ajudar a Europa era intervir na guerra, senão se calhar a Europa era todo dominado pelos nazis. E foi isso que ajudou os países europeus a livrar-se dos nazis. Isto é mais ou menos a mesma coisa que esta intervenção para ajudar o povo a livrar-se do regime que há 47 anos está a reprimir o povo e tem o povo como se fosse uma prisão, autêntica prisão, e não deixa haver nenhum voz contra, nenhum até direitos das mulheres e tudo, está tudo, elas diminuíram, quer dizer, eles já e esta intervenção é mesmo necessário. E pergunto-lhe, o facto dos Estados Unidos e de Israel terem conseguido matar algumas das figuras políticas iranianas de maior relevo pode significar automaticamente a queda do regime? E perguntava-lhe também que opinião é que tem sobre o filho de Ali Khamenei, que tem sido apontado como provável sucessor. As figuras do regime que têm sido mortos só por si não faz cair o regime. Isto é uma maneira de ver se o regime desiste e sai com o próprio pé. E enquanto isto não acontecer, vai haver estas intervenções, estes alvos para abater para que o regime desista ou então chegar à altura que o povo já tenha condições para fazer o resto e fazer cair o regime.
Obrigada. Fica aqui então um relato de dos organizadores da manifestação, uma manifestação que ainda está a ganhar tamanho, também estava marcada para as 2 da tarde, portanto ainda está aqui no início, mas só de assinalar aqui algumas bandeiras dos Estados Unidos e de Israel, para além da bandeira do Irão, obviamente, portanto numa manifestação que está a favor desta intervenção militar dos Estados Unidos e de Israel no Irão. Manifestação de apoio à intervenção militar, testemunhada pela repórter do Observador, Laura Figueiredo, a acompanhar esta ação junto à escadaria da Assembleia da República, onde daqui a pouco vai arrancar o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, seguramente dominado pela utilização da base das Lajes pelas forças norte-americanas. Um momento que vamos acompanhar aqui em direto na Rádio Observador. Miguel, olhamos agora para os mercados financeiros, numa altura em que cresce a preocupação em torno da subida da inflação. Sim, e contamos para isso com a ajuda do analista de mercados Filipe Garcia, que se junta a esta edição das 2 da tarde. Boa tarde, bem-vindo. Obrigado pela disponibilidade. Olha aqui para uma página com a indicação de como está a decorrer a negociação nas principais bolsas europeias e, ao contrário do que aconteceu durante o dia de ontem, hoje está quase tudo no verde. Alguma explicação, Filipe Garcia, para esta inversão face ao que aconteceu ontem? Olá, viva, boa tarde. Sim, temos uma subida, ainda que moderada, dos índices europeus. Temos, por exemplo, o Stoxx a ganhar 2,3%, o DAX 1,7%, o PSI 20 1,3%, mas em geral aquilo que se nota é, de facto, um certo alívio, ainda que possa ser temporário, na generalidade dos mercados. Isso também se vê, por exemplo, no facto do preço do petróleo não estar a alterar-se muito face a ontem. Temos o Brent a $81 e mesmo o gás natural, com de referência europeia, está a cair 14%. Ou seja, temos aqui um cenário de alguma correção daquilo que foram as quedas dos últimos dias, o que também é natural nos mercados financeiros, mas parece-me sobretudo que isto se trata de uma reação a algumas indicações de que, por um lado, o Irão poderá estar a tentar alguma saída para que este conflito não se prolongue muito mais no tempo e, em paralelo, também o facto de cada vez mais haver informações de que quer Israel, quer os Estados Unidos estão quer a destruir as baterias antiaéreas do Irão, mas também a controlar totalmente o espaço aéreo iraniano, dando a entender que a operação, se quisermos pôr as coisas desta maneira, está a correr relativamente bem e que, portanto, poderá ser mais curta do que prolongada. E para os mercados financeiros e para a economia como um todo, a grande questão é a duração deste conflito. Se for algo relativamente, circunscrito no tempo, significará que mesmo os preços estando mais altos em termos de energia, esses efeitos acabarão por não ser duradouros. E o mesmo em termos logísticos. Coisa diferente é se demorar muito mais. Hoje os mercados até começaram bastante mal. Na sessão asiática, nomeadamente, nós tivemos uma queda de 12% no índice da Coreia do Sul, mas todos os outros índices asiáticos caíram, só que à medida que estas duas ideias foram ganhando tração, ou seja, de que o conflito possa vir a ser mais curto, quer pelo lado do Irão, quer pelo lado do sucesso da intervenção, isso tem dado algum otimismo aos mercados financeiros e daí estas recuperações. Este sinal de otimismo dos investidores. Obrigado, Filipe Garcia, pela leitura que aqui partilha connosco sobre a forma como está a correr a negociação nas principais bolsas, um pouco por todo o mundo, muito em particular aqui na Europa. O Filipe Garcia fazia essa referência. O PSI, o principal índice da Bolsa de Lisboa, está nesta altura a valorizar 1,2%. Vamos às notícias de âmbito local. O troço de ligação ao Porto de Abrigo de Sesimbra da Estrada Nacional 378 foi novamente encerrado esta quarta-feira por causa de uma providência cautelar interposta por particulares, apesar das vistorias técnicas feitas ontem garantirem a segurança da via. O acesso ao Porto de Abrigo de Sesimbra foi cortado no início de fevereiro por causa do mau tempo, foi reaberto dia 25. Em comunicado, as Infraestruturas de Portugal e a Câmara Municipal de Sesimbra afirmam que a decisão de reabertura foi tomada em prol do interesse público e da segurança
segurança rodoviária. O corte do troço que liga à zona portuária de Sesimbra tem impacto na economia local. Deixa de ser possível, por exemplo, o escoamento do pescado e o abastecimento de combustível às embarcações e infraestruturas fica comprometido. Um jovem de 18 anos foi baleado em Sintra, na rua Sacadura Cabral. A vítima sofreu ferimentos graves, foi transportada para o Hospital de Cascais. Não se conhecem as circunstâncias em que ocorreu este incidente. A Polícia Judiciária está a investigar. Matosinhos vai reforçar a segurança do município com 86 câmaras de vigilância em 56 pontos do concelho. A instalação das câmaras terá início no último trimestre deste ano. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2027. Orem vai avançar com a reabilitação da Capela de São Sebastião. Numa nota de imprensa divulgada hoje, o município anuncia que foi aprovado esta segunda-feira o lançamento do concurso público para a intervenção na capela e na área envolvente. As obras de requalificação estão avaliadas em cerca de 1 milhão de euros e deverão demorar um ano. A Câmara de Rio Maior inscreveu as Marinhas do Sal nas novas 7 maravilhas de Portugal. Apesar das candidaturas terem terminado no final de fevereiro, soube-se agora pelo presidente da autarquia, Filipe Santana Dias, desta candidatura. As salinas interiores de Rio Maior são as únicas do género em pleno funcionamento na Europa.